Dá só uma olhadinha aqui nessa foto. Isso foi na abertura das Olimpíadas. Queria falar sobre a abertura das Olimpíadas de Paris, aonde eles montaram a ceia depravada. Imagem sendo repetida várias vezes e a última foi agora nas Olimpíadas. Evento que o mundo inteiro está assistindo, em todos os idiomas. E a mensagem que Satanás está trazendo para Deus, usando o mundo e aqueles que estão no mundo, cegos, perdidos. Zombam do cristianismo. Ninguém zomba, por exemplo, do islamismo. Pessoas que estão próximas da passarela zombando da ceia do Senhor. Queria falar sobre a abertura das Olimpíadas de Paris, aonde eles montaram uma cena em alusão à Santa Ceia de Cristo, só que usando aí vários elementos de chacota e zombaria da fé cristã. Tem também ali travestis, drag queens, para tentar ridicularizar a figura de Cristo de alguma forma. É importante nesse momento a gente refletir sobre aonde acontece, né, essa cena, justamente na Europa, que tem se afastado cada vez mais de uma cultura cristã, de uma mentalidade cristã. A cidade de Paris, especialmente, tem sido cercada, tomada pelo Islã. Enquanto eles fazem chacota e desprezam a Cristo, eles estão sendo tomados e cercados por aqueles que toleram até mesmo o assassinato de homossexuais em nome de Alá. É isso mesmo, enquanto eles desprezam a Cristo, eles estão sendo tomados por aqueles que querem até mesmo a sua morte. Como diz Provérbios 8:36, aqueles que me desprezam amam a morte. E já não é de hoje que tem sido usado, e sempre nesse mesmo esquema, uma mensagem deturpada da ceia. A Santa Ceia é associada com elementos sexuais, associada à depravação sexual. São elementos que não têm nada a ver um com o outro, mas estão sendo associados e tem uma mensagem muito forte. E para você entender isso que está sendo falado, você precisa entender a mensagem da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Preste muita atenção. Gente, olha que interessante. A Santa Ceia é justamente um lembrete, algo que fazemos em memória. É uma cerimônia de lembrete. Quando Jesus partiu o pão, ele disse: "Este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim." Quando ele tomou o cálice, ele falou: "Esse é o cálice da nova aliança, façam isso em memória de mim. É o cálice que será derramado em favor de vocês, façam isso sempre em memória." Fazer em memória até que Jesus volte é algo que fazemos para nos lembrar do sacrifício que foi feito. Olha que interessante. Jesus falou: "Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus." Não comerá novamente porque logo depois ele foi crucificado, morreu em nosso lugar, se entregou por nós, para que tivéssemos o quê? Chance de arrependimento. E falou: "Ide e pregai o evangelho." Anunciem o que aconteceu. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Anunciem as boas novas. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. O sangue dele foi derramado. Há uma nova chance. A mensagem que precisa ser anunciada. E aí é onde a gente volta para o que está acontecendo. A Santa Ceia do Senhor não é santa. Na verdade, é associada a elementos sexuais. A ceia depravada. Imagem sendo repetida várias vezes e a última foi agora nas Olimpíadas. Evento que o mundo inteiro está assistindo, em todos os idiomas. E a mensagem que Satanás está trazendo para Deus, usando o mundo e aqueles que estão no mundo, cegos, perdidos, para Deus é: "Ei, eles já sabem, as boas novas já chegaram por aqui. Olha aqui, estamos fazendo a ceia de uma forma diferente. Não pediu que fizesse em memória de Jesus? Aqui estamos fazendo, ó, nós nos lembramos, nós já sabemos. A mensagem nós já sabemos. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas aqui nós ceiamos com os nossos pecados. E nesta mesa há depravação. Até porque não tem como salvar quem não quer ser salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, mas o mundo não o amou de volta. E é por isso que propositalmente o que está sendo utilizado é um elemento bíblico, a ceia do Senhor, como uma forma de dizer: não é ignorância. Todo mundo já sabe, só não decidiram te escolher de volta. E por que isso acontece? Porque quando Jesus morreu, a terra estremeceu, Satanás se estremeceu, o véu se rasgou, o sacrifício foi consumado, o homem pode ser perdoado, voltar a ter comunhão com Deus. E essa é a forma que Satanás encontrou de simbolizar que foi em vão. Quando essa mensagem da ceia começou a se repetir, me chamou a atenção. Por que logo a ceia? Que obsessão é essa com a ceia? Sempre dessa forma, representada em um formato de depravação. Isso é uma mensagem, gente. Porque a ceia é justamente um lembrete da morte de Jesus pelos nossos pecados. É uma forma de dizer:
foi vão. É um circo que Satanás tem feito com o homem, que é justamente a criação que Deus mais amou. Eu não tenho dúvidas que Deus ama os animais, os anjos, a sua criação, né, a natureza, mas Deus enviou o seu filho foi justamente pelo homem, pelo ser humano. É um amor que não tem tamanho, é gigantesco. E toda vez que aparecer esse elemento é como se o mundo estivesse levantando uma bandeira de volta para Deus, porque Deus pediu para que fizéssemos a ceia, nos lembrássemos do que foi feito. É como se o mundo estivesse estendendo uma bandeira, falando, olha, nós não queremos, nós sabemos do que foi feito, mas nós aqui estamos em comunhão com os nossos pecados. Nessa ceia nós não celebramos a possibilidade de arrependimento, o seu sangue foi derramado em vão. Aqui nós celebramos os nossos pecados, é com eles que nós temos comunhão. A ceia está servida e o Senhor não é convidado, porque se tivermos que escolher entre ti e os nossos pecados, ficamos com os nossos pecados. E a palavra de Deus diz, não se envergonhe de testemunhar, e é por isso que eu venho testemunhar que Satanás está enganado. As pessoas conhecem Jesus sim, de ouvir falar, mas quando conhecerem verdadeiramente, muito joelho se dobrará sim. Eu mesma fui uma que estava no fundo do poço e já tinha ouvido falar de Jesus várias vezes, até o dia que eu conheci ele de verdade. Eu só conhecia ele de ouvir falar. Eu zombava do evangelho, zombava dos cristãos, eu não estava nem aí. Até o dia que eu conheci Jesus de verdade, que em nome de Jesus Cristo agora caiam as vendas espirituais dos seus olhos, os tampões do seu ouvido. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vissem a luz que é o evangelho. No dia que eu conheci Jesus, o meu joelho se dobrou e eu declarei, Jesus Cristo é o Senhor. Ali Satanás viu uma alma que já estava perdida, para aquela alma já era se ajoelhando e falando, Jesus Cristo é o Senhor. Isso acontecerá com muitos. Muitos só conhecem Jesus de ouvir falar, mas quando tiverem acesso à graça de Deus, conhecerem de verdade como eu conheci, se ajoelharão, ainda que se passem gerações, ainda que os tempos mudem, ainda que as tecnologias mudem, o nome de Jesus será declarado, ainda que muitos anos se passem, tudo passará, menos a palavra de Deus, ela não passará. Joelhos se dobrarão. Os que zombavam do evangelho pregarão o evangelho, crianças se ajoelharão, idosos se ajoelharão, o nome de Deus será declarado por essa terra de uma forma sobrenatural. O evangelho vai chegar a toda criatura, mas não só o evangelho, como o Espírito Santo de Deus vai tomar essa terra de uma forma sobrenatural. E até aquele que estava atolado de pecado até aqui, quando conhecer a graça de Jesus, se ajoelhará. Satanás verá muitos que já estavam totalmente entregues, largando tudo por Jesus. Satanás verá pessoas com alta influência, largando tudo por Jesus. Satanás verá pessoas que se envolveram com o ocultismo pesado, largando tudo por Jesus. Satanás verá pessoas abrindo mão de suas vidas por Jesus, apaixonadas por Jesus. E hoje, com a palavra de Deus, eu declaro, aonde abundou o pecado, superabundará a graça nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Esses últimos acontecimentos, meu povo, principalmente para você que está desviado dos caminhos de Deus, é um desperta. Porque se você não desperta, você está sentado a essa mesa também. Desperta enquanto é tempo. Busquem enquanto ainda podem encontrar, porque Jesus Cristo está voltando e o Espírito de Deus está sobre essa terra, levantando multidões. Há uma ordem para esse tempo. Levante-se, ó vale de ossos secos. Há uma promessa para esse tempo. É o tempo em que mais há investida diabólica em tudo que nós assistimos, em tudo que nós consumimos. Está em todos os lugares. E no tempo em que Satanás mais vai investir para ganhar esse povo, é o tempo em que ele mais vai perder. Nas vidas que ele mais vai investir, são justamente aquelas que vão virar as costas para o mundo e se voltar para Deus. É isso que vai acontecer nesse tempo. Eu vejo a graça de Deus nesse tempo. Eu vejo a graça de Deus tomando essa... Dá só uma olhadinha aqui nessa foto. Isso foi na abertura das Olimpíadas. Simplesmente pegaram o símbolo mais popular conhecido que mudou a história da humanidade, que é Jesus Cristo, e fizeram chacota, né? Debocharam, né? Menosprezaram da figura de Jesus ali na Santa Ceia. Aí eu te pergunto, por que não fizeram isso com Maomé, hein? Por que não brinca? Faz uma brincadeirinha com Maomé. O interessante é o seguinte, ai de você se não achou lindo, maravilhoso a abertura das Olimpíadas, tá? Você é homofóbico, você tem que entender isso, porque é assim que eles funcionam. Tinha lá até criança no meio lá da Santa Ceia LGBT. Então essa que é a diferença de quando eu principalmente, né, estou lutando contra o ativismo LGBT. E posso falar porque tem a maioria das pessoas concordam comigo? Porque já está enchendo o raio do saco. Tudo que você vê não já é mais sobre o fato, é sobre eles. Então assim, Olimpíadas já não é mais sobre esporte, é sobre eles. Roupas já não é mais sobre moda, é sobre eles.
Você fala sobre filmes, não é mais sobre filmes, é sobre eles. O futebol já não é mais sobre futebol, sobre diversão, é sobre eles. Ou seja, tudo. É militância a todo tempo, cara. Ninguém aguenta isso. Então, assim, os caras ficam tentando enfiar água lá abaixo isso em cima de você, sendo que, cara, pode falar uma coisa, quer ser revolucionário, seja, sabe, não seja assim. Eu exijo respeito de todos, menos para os cristãos. Sou a favor de toda a diversidade, menos a de opinião. Eu obrigo que todos me tolerem, mas não tolero quem discorda de mim. Zombar de mim é crime, mas zombar da igreja é meu direito. Prazer, militância LGBT. Paris perde o título de Cidade da Luz, agora se tornou a Cidade das Trevas. Quem brinca com Deus, paga caro e não demora. As Olimpíadas deste ano são as piores da história olímpica deste país. Começa-se blasfemando, cometendo heresias, zombando do Cristo e brincando com os cristãos do mundo. Mais de 1,5 bilhão de cristãos no planeta Terra foram zombados por estes que organizaram estas Olimpíadas. Vocês não sabem o benefício que o cristianismo fez à humanidade. Vocês brincam com a fé dos outros, vocês brincam com o sagrado, não se brinca com Deus, não se brinca com Jesus e muito menos com os cristãos. Nos respeitem! Respeitem os padres, respeitem os pastores, respeitem a igreja cristã. Agora, vocês estão nas trevas. Quem planta, colhe e não demora. Paris, a cidade das trevas.